Olá pessoal, tudo bem? Bom, esse vídeo é para a gente conversar um pouco, de maneira introdutória, a questão da patrística. Estudar teologia cristã e não estudar a patrística é um erro grosseiro. A teologia que nós conhecemos hoje, ela, primeiro ponto, ela é muito maior do que você acha que é. E segundo ponto, ela não surgiu do nada. Ela não foi inventada agora e nem foi inventada recentemente, por mais que os padrões do tempo presente sejam muito diferentes que foram no passado, por mais que os conteúdos e a metodologia trabalhada atualmente tenha se modificado bastante em relação ao trabalho que foi feito no passado. Porém, se não fosse o trabalho estrutural, o trabalho reflexivo feito pela antiguidade cristã e por todas as outras épocas também, porque cada uma delas deu a sua contribuição, nós certamente não teríamos a possibilidade do conhecimento tal como nós temos hoje. Você já deve ter ouvido falar em patrística. Você já deve ter ouvido falar nos pais ou nos padres da igreja, que é a mesma coisa, né? Essas duas palavras são sinônimos. E nós precisamos pensar nessa questão, saber que é um conteúdo, primeiro, necessário, indispensável, e também é um conteúdo vasto, né? Um conteúdo muito maior, muito mais abrangente, tanto em termos de conteúdo, em termos teológicos e em termos cronológicos também, do que a gente possa imaginar em princípio. Por que nós devemos estudar de fato a patrística? Bom, por todos esses motivos que eu acabei de falar com você e também pelo fato de que a patrística é o momento, são os personagens da história da teologia que lançam as bases sólidas da reflexão e da construção teológica. Hoje, é claro que nós não reproduzimos literalmente o que a patrística fez no passado. É claro que hoje nós temos parâmetros, contextos que são muito diferentes do que foram feitos na patrística e nós devemos priorizar o nosso chão, a nossa realidade, o nosso tempo, mas desprezar todo o conteúdo da patrística é um equívoco enorme. Tem pessoas que falam, puxa, mas não consigo entender como é que a igreja demorou 400 anos para definir as fórmulas de Jesus se elas são tão óbvias. Entende qual é a problemática que está contida nessa frase? Bom, ela é óbvia e não é tão óbvia assim também. Ela é bem complexa e até hoje há muitas dificuldades para compreender determinadas questões. Mas mesmo que fosse óbvia, ela seria óbvia por causa do trabalho árduo que a patrística fez. Então, para a gente hoje, é muito mais fácil do que foi para a patrística, porque eles não tinham esse conhecimento. Em um determinado momento da patrística, sequer as escrituras definidas canonicamente eles possuíam, porque esse é um processo que vai acontecer lá no final do século IV, né? Então, para a gente é muito mais fácil porque nós já recebemos isso de certa maneira pronto. A patrística não, a patrística teve que desbravar essa floresta que até então ninguém tinha passado por ela e pavimentar o caminho. Claro que a teologia ela está em movimento, ela é dinâmica, por mais brilhante que tenha sido o trabalho do passado, essas pessoas eram frutos do seu tempo também, e é claro que a teologia ela vai se afirmando, se aprofundando, se revisando, se corrigindo, né? Mas não se pode negar essa importância e a patrística contribui com a construção de uma tradição cristã, de uma tradição teológica que também é indispensável para o nosso estudo, ainda que a gente não apenas reproduza esse conteúdo, né? Algumas pessoas têm uma certa dificuldade em diferenciar
patrística de patrologia. É claro que há um certo preciosismo, mas os termos querem dizer, se não temas diferentes, mas pelo menos enfoques diferentes, né? Por patrística, nós entendemos que é o estudo do pensamento teológico dos pais da igreja. E patrologia é o estudo da vida e dos escritos dos pais da igreja. É claro que, em muitos momentos, se você estiver fazendo um estudo de um lado ou de outro, você vai acabar dialogando e tocando no outro ponto, né? No outro assunto. Dificilmente você falará sobre a teologia sem compreender um pouco sobre a vida desses personagens. Mas há uma diferença metodológica. A patrística, ela é um estudo mais técnico, mais teológico. A patrologia é um estudo mais biográfico e até hagiográfico nesse sentido, mas as duas caminham, de certa maneira, lado a lado, né? Existem vários grupos de pais da igreja, de padres da igreja. Não é um único grupo, um único momento, não é uma reflexão monolítica, ela é bastante abrangente. Só para a gente citar aqui alguns exemplos, nós podemos falar, por exemplo, dos pais apostólicos, que são os discípulos dos discípulos de Jesus, que são os bispos ordenados ou que tiveram contato direto com os primeiros apóstolos, né? São aquelas pessoas, aquele grupo que faz a ligação do período apostólico com a continuidade da tradição cristã. Dentre esse grupo se destacam nomes como Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna e outros nomes. Nós podemos também citar os pais apologistas, que, como o nome sugere, são aquelas pessoas que escreveram apologias no momento bem difícil da história do cristianismo. Era um cristianismo nascente, era um cristianismo que ainda estava se estruturando e um cristianismo que passava por muitas perseguições do Estado, muitas perseguições do Império, e esses personagens precisavam escrever para defender o cristianismo, principalmente diante dos ataques que ele sofria por parte do Estado, por parte do Império. É um grupo também que procura um diálogo com a filosofia, que é um conhecimento, que é um pensamento que já está consolidado num mundo em que a teologia está engatinhando, a teologia cristã, e é claro que você precisa entender que a teologia cristã, ela não bebe única e exclusivamente da fonte chamada Bíblia, que a teologia cristã, ela não se baseia apenas e exclusivamente na Bíblia, porque ela dependeu da leitura dos pais da igreja, da leitura que eles fazem com a filosofia grega que já está consolidada naquele momento, e é claro que esse pensamento traz influência para o pensamento cristão, e negar isso é negar as evidências concretas, né? No grupo dos pais ou dos padres apologistas se destacam Justino, Atenágoras de Atenas, Irineu de Lyon. A gente poderia citar também os pais polemistas, que são os primeiros teólogos do ponto de vista técnico desse termo, que constroem a doutrina cristã, né? Claro, já estava sendo feito antes, mas eles vão sistematizar esse conteúdo e fazem uma construção teológica bastante significativa, como Tertuliano, Orígenes, Cipriano. Tem os pais do deserto também, que são aquelas figuras que se isolaram da vida em sociedade, que praticaram uma vida ascética, uma vida com muito rigor moral, e foram viver literalmente no deserto, em condições bastante insalubres, para se dedicar totalmente à compreensão de espiritualidade que eles tinham naquele cenário, como Santo Antão, como São Bento de Núrcia, e os mosteiros que vão ser originados a partir disso, depois vão dar grandes contribuições para o pensamento erudito, para o pensamento teológico, já na Antiguidade, principalmente na Idade Média. Temos os pais pós-nicenos, que são grandes nomes da teologia, que exercem os seus ministérios depois do Concílio de Nicéia,
quando você já tem uma base teológica mais definida, tanto pais do Oriente, como João Crisóstomo, como Eusébio de Cesareia, o grande historiador da igreja, como também os pais pós-nicenos ocidentais. E aí tem destaque o Jerônimo, tradutor da Bíblia, e também Agostinho de Hipona. E os pais capadócios, né? Aquelas pessoas que exerceram liderança e reflexão na Capadócia, uma região da Ásia Menor, atual Turquia, e ali nós temos grandes nomes como Gregório de Nissa, como Basílio de Cesareia, o primeiro grande autor a falar sobre a pneumatologia, e outros grupos e outros muitos nomes da patrística que nós teríamos para citar. E, é claro, uma temática como essa pede um estudo mais aprofundado, uma sequência de vídeos falando sobre esses períodos, sobre esses grupos, sobre esses personagens, a importância que eles deram para o pensamento teológico e também não apenas conhecê-los pelo que disseram, mas conhecer pelas suas próprias obras. E esse vídeo ele não é apenas uma introdução a esse assunto chamado de patrística, com contato com a patrologia, mostrando a importância dessa temática, desses nomes, desses períodos tão importantes, porque a patrística se estende até o século VII, já na Idade Medieval, né? Até esse momento, a gente ainda pode falar de uma patrística, de uma construção teológica, dos pioneiros do fazer teológico, e também é uma consulta esse vídeo introdutório. É uma consulta para saber se você que está me assistindo tem interesse em uma série especial, uma série importante sobre a patrística. Se você tiver, escreva aqui embaixo nos comentários as palavras estudo da patrística. E se a gente alcançar uma quantidade relevante de comentários, nós pensaremos com muito carinho em dar continuidade a essa série, mostrando personagens, temas, escritos que marcaram a patrística e até hoje marcam a tradição teológica cristã. E também, é claro, além de você participar dessa forma, você pode compartilhar, curtir o nosso vídeo e você pode participar de uma maneira muito decisiva e relevante para que esse canal se mantenha, amplie a sua produção, as suas possibilidades, que é você se tornando membro do canal. Assim você ajuda a patrocinar o nosso trabalho e essa ajuda é tão importante para a produção de conteúdo. Clique ali em Seja Membro, o pagamento é sigiloso, o pagamento é seguro e você ainda tem acesso a conteúdos exclusivos aqui desse canal. Um abraço e até o próximo conteúdo do Café com Teologia.